Então tá, pessoal. Nós vamos começar essa aula de circuitos combinacionais, tá? Então, nas últimas aulas, nós falamos de sinais digitais, nós falamos bastante também de simplificação de lógica booleana, e agora a gente chega nesse momento de passar essas equações, essas expressões da álgebra booleana para circuitos, realmente, né? Então, são os ditos circuitos combinacionais. Então, o que nós tínhamos visto já, né? Nós vimos algumas funções lógicas, funções básicas, né? Tabela verdade da função e, da operação ou exclusiva e da negação, né? Onde basicamente a operação e é verdadeiro se e somente se x e y forem verdadeiros, o ou só é verdadeiro se x ou y forem verdadeiros. E o ou exclusivo, né, ele depende apenas, ele requer que exclusivamente só x ou só y seja verdadeiro, para que a saída seja verdadeira. E por fim a negação, né, que o resultado só é verdadeiro se x não for verdadeiro, ou seja, se a entrada não for verdadeira, ele inverte, né, a saída. Muito bem. Então, nessa aula, nós vamos começar a implementar essas operações utilizando as chamadas portas lógicas, tá? Então, as portas lógicas são componentes físicos, né, que implementam essas operações booleanas, tá? E nós temos aqui a representação. Então, na hora que nós estivermos desenhando um circuito, nós precisamos ter um símbolo que represente cada uma das operações, tá? Então, é bastante importante a gente notar que são símbolos distintos e cada símbolo é uma operação distinta, ou seja, uma porta lógica distinta, tá? Então, a primeira porta lógica é essa porta lógica de negação, a NOT, né? Então, seria essa daqui, tá? Então, ela é um triângulo com essa bolinha na frente, tá? Nós vamos ver na aula de hoje que essa bolinha na frente, ela indica inversão, a negação, tá? Nós temos a operação AND. A operação AND, né, a operação E, ela é denotada com esse símbolo que parece um D, né? Então, ele tem essas duas portas de entrada e aqui na frente fica a saída. Ou seja, essa saída já é a operação X e Y. Tá? A operação OR, ela parece bastante com a operação E. Só que, se vocês repararem aqui, ó, ela tem um bico, né? Ela tem essa ponta aqui na representação, né? No símbolo. E o OR exclusivo, que é essa última que nós vamos olhar aqui, ela tem essa barra adicional aqui, tá? Então, ela denota, ó, ela é bem parecida com a OU, mas ela tem essa barra antes, tá? E aí, novamente, né, a saída dela é o OU exclusivo, tá? Bom, então, sabendo dessas representações, a gente pode avançar e nós vamos ver que existem ainda algumas representações para denotar quando eu tenho uma porta E e uma porta de inversão, logo em seguida, né? Então, uma porta E e uma porta de inversão, ela é chamada de uma porta NAND, né? Ou seja, não E, né? Então, é o E negado, tá? E ela é representada com essa bolinha aqui na frente, tá? Então, ela pega emprestada aqui a bolinha do inversor e a gente representa assim. Então, toda vez que eu ver essa porta aqui com essa bolinha na frente, bom, eu sei o que? Eu sei que ela é um AND, só que ela está invertida, tá? Então, a saída dela, ó, nota que o travessão está em cima dos dois, ou seja, o resultado desse E é invertido. Tá? A mesma coisa para o OR, que vira uma porta NOR, e a porta XNOR, né? Ou seja, XOR invertida. Tá joia? Bom, esses símbolos, eles vão ser nossos aliados aí, companheiros ao longo de várias semanas, né? Então a gente vai ficando cada vez mais familiarizados com esses símbolos. Tá?
Joia. Então, nós vimos inicialmente 4 portas lógicas e agora nós estamos vendo mais 3 portas lógicas, tá? Então, nós temos aí o total de 7, que basicamente são combinações, tá? Joia. Mas o que é interessante é saber que qualquer porta lógica, tá? Pode ser construída usando apenas as portas básicas, que é not, and e or, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós queremos basicamente construir essa porta lógica que tem 5 entradas, é uma porta AND com 5 entradas, ou seja, ela faz o AND de A, B, C, D e E, e nós conseguimos construir somente com essas portas básicas, né? Como que a gente faz isso? Bom, eu posso pegar aqui a porta A e a porta B, eu conecto essas duas em uma porta E, tá? Ou seja, eu consigo fazer apenas com portas básicas de 2 entradas, tá? E aí eu vou fazer, por exemplo, C e D, eu posso fazer uma outra porta E entre esses dois. Joia. E eu posso ainda ter a porta E aqui. Então, o que eu faço depois? Bom, eu posso juntar essas duas e colocar uma outra porta E. Certo? E no final aqui, mais uma porta E. Então, eu conseguir fazer uma porta equivalente a essa AND de 5 entradas usando 1, 2, 3, 4 portas E com apenas 2 entradas. Tá? Então, nós vamos exercitar isso daí de fazer com portas básicas de negação, AND e OR, né? Fazer outras portas mais complexas. Tá? Então, avançando, tá aqui, né, um pouquinho mais bonito, né, mais bem desenhado, tá? As portas lógicas E, né? Bom, eu posso também fazer, então, uma porta XOR, né? Se eu estou dizendo que qualquer porta lógica pode ser construída usando apenas essas 3 com 2 entradas, bom, então eu consigo fazer a XOR. E para eu fazer a XOR, eu preciso lembrar que todo XOR, na verdade, ele é igual a x invertido e y, ou x e y invertido, né? Então, novamente, eu consigo pegar a entrada x e a entrada y. Eu vou colocá-las aqui na vertical, vocês vão ver que isso daqui ajuda um monte a desenhar, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esse camarada aqui, colocar um inversor nele, eu tenho que pegar o y, e toda vez que eu tiver uma conexão, eu vou colocar uma bolinha para dizer que está conectado, né? Então, aqui está passando por cima, mas aqui está conectado. Tá? Então, me desculpem se eu esqueci de fazer algum, mas vocês vão entender. Aqui é a porta E, né? Então, acabamos de representar esse camarada aqui. Bom, agora podemos fazer a outra da porta. Então, a inversora, né? Conectada aqui nesse fio. Aqui, então, o X vem direto. Outra porta E. Tá? Tá feito aqui. Agora, o que está faltando é esse operador OR, né? Então, o operador OR, lembrando, ele é mais curvado, né? Ó. E tá aqui, né? Então, a saída, ela está representando x XOR y, tá? Bem, então, vamos avançando, né? Então, nós temos que lembrar essa igualdade, e aí ficou fácil, né? Eu posso fazer aqui o meu circuito, tá? Aqui está escrito de outra forma, tá? Mas o resultado é o mesmo, né? Eu tenho o y vindo aqui invertido e depois entrando nessa outra porta. O x invertido e o x entrando aqui. Tá? As saídas e aqui o final.
Nota que eu posso analisar o circuito fazendo essas anotações, né? Ó. Ah, tá, aqui é o x invertido, beleza. Aqui é o y, eu poderia escrever y. Eu poderia colocar aqui x, y invertido. E assim eu vou simplificando, né, o entendimento passo a passo, tá? Então, se eu pegar um circuito complexo, eu posso caminhando aqui da entrada até o final e eu vou anotando para facilitar meu entendimento, tá bom? Então, bom, essas portas lógicas, nós estamos desenhando ali, então, a representação, né? Um diagrama que representa essa porta. Mas essa porta, eu posso ir numa loja e comprar, né? Eu brinco, né? A gente pode ir na padaria e comprar essa porta lógica para implementar. Então, por exemplo, esse daqui, o circuito 7408, o 7408, ele vai ter o esquemático que é dado aqui. E agora que a gente sabe a representação da porta E, a gente sabe que o 7408, ele implementa nesse pino aqui, o pino 13 e no pino 12, as duas entradas dessa porta E, e aqui é a saída da porta E, né? Então, esse daqui é bem comum, eu vou ter esse esquemático, ó. Nota que ele tem esse vãozinho aqui, tá aqui o vãozinho. Ele tem essa bolinha, costuma ter uma bolinha aqui física mesmo, sabe? Para dizer qual que é o pino 1. E aí eu consigo saber, olha, aqui eu vou ligar os 5 volts, aqui eu vou ligar o ground, né, o meu terra, e aqui eu tenho as portas lógicas internas. Tá? Então, né, no final da aula, vocês podem ir lá na padaria, me vê o 7408, eu vou fazer aqui um somador, vou dominar o mundo. Tudo bem, né? Vocês conseguem fazer. Joia? Então, basicamente, os circuitos, né, integrados, a gente tem circuitos de inversor, AND, OR, XOR, NAND, NOR, XNOR, tá? E aqui está a numeração deles, né? Então, cada numeração aqui indica o código desse circuito, que pode ser feito por várias empresas, né? Então, igual aqui a gente estava com essa da Texas Instruments, a gente pode ter, sei lá, da National, ou de algum outro fabricante. Tá? E basicamente, vocês vão ver aqui ó, que tem dois tipos de circuito, né? O CD, esses que começam com numeração, ou com o nome CD, né? 40 alguma coisa, e o 74 alguma coisa. Tá? O 74 ele costuma ser a tecnologia TTL, tá? Transistor level, e o ponto forte dele é a robustez. Tá? Então, o que é robustez? A robustez é que ele não queima tão fácil. Seria isso. Tá? Já as tecnologias CMOS, eles têm maior integração, ou seja, ele tem uma densidade maior. No final do dia, os circuitos são menorzinhos. Tá? E o consumo de energia deles costuma ser mais baixo. Tá? Ele até exige, muitas vezes, uma voltagem menor do que o TTL, tá bom? Bom, e claro, tem circuitos com mais portas lógicas, até 8 entradas, né? Então, aqui são básicos de 2 entradas apenas, tá? Isso aí vocês conseguem buscar na internet, né? É mais para a gente saber que existe, joia? Então, bom, vamos falar agora um pouquinho mais dessas portas universais, né? Então, eu coloquei aqui William Shakespeare, né, na sua fala ali de to be or not to be, né? Então, as portas universais, elas são ditas que são universais a porta NAND e a porta NOR, tá? Então, lembra, NAND é o AND invertido, né? Com a saída invertida, tá? Então, lembra, quando a gente olha o nome aqui, esse N aqui é porque ele é invertido, né? E o AND. É o AND invertido ou o OR invertido, tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se você falar assim, professor, o mundo está acabando e eu só tenho portas NOR para te dar, eu vou falar, tá tudo bem, porque com portas NOR, se você me der um monte de portas NOR, eu consigo fazer portas AND, eu consigo fazer portas OR, eu consigo fazer inversores, XOR, seja lá o que for, eu consigo fazer outras portas lógicas, tá? A mesma coisa, se você me falar, olha,
Professor, eu só tenho portas NAND. Eu fui ali na padaria e só tem portas NAND para vender. Não, traz todas, né? Porque com portas NAND eu consigo fazer um inversor, consigo fazer um OR, consigo fazer um NOR, consigo fazer o que você quiser, tá? Então, esse daqui, essas são conhecidas como portas universais, tá? Bom, então, avançando aqui, basicamente, como que eu faço um inversor usando uma porta NAND, né? Então, lembrando, a porta NAND está aqui representada, né? Qual que é a tabela verdade da porta NAND? Né? Então, vou colocar aqui x e y. Então, eu tenho 0 e 0, 0 e 1, 1, 0, 1. Bom, se fosse um AND, né? Se AND fosse, como que seria? Ah, seria 0, 0, 0 e 1, né? Mas nós estamos falando de um NAND. Então, o NAND ele vai inverter essa saída. Então, aqui vai ficar 1, 1, 1 e 0. Tá? É isso daí que é uma porta NAND, né? Essa é a tabela verdade de uma porta NAND. É um AND, depois eu inverto a saída dele. Tá? Bom, se eu quero fazer um inversor, o que eu espero do inversor? O que eu espero do inversor, basicamente é assim. Se eu coloco 0, a saída tem que ser 1. Se eu coloco 1, a saída tem que ser 0. Né? E olha só que interessante. Vamos destacar aqui duas linhas. Vamos destacar essa linha aqui e vamos destacar essa outra linha aqui. Então, basicamente, 0, 0 leva a 1, 1, 1 leva a 0. Professor, tudo bem, mas são dois fios, né? E como é que eu faço isso, então? Bom, não tem muito problema. Eu pego aqui, tem o fio do X e o fio do Y. Eu vou pegar esses dois, eles são entradas, então eu posso ligar eles juntos. Só não poderia ligar se fosse duas saídas. E aqui eu coloco, então, o meu X. Ou seja, quando o X for igual a 0, as duas portas são 0. E a saída vai ser 1. Quando o X for igual a 1, as duas portas é 1. E a saída vira 0. Né? Então, eu acabei de ter, isso daqui é equivalente a um inversor. Né? Onde eu teria o X aqui. Ou seja, a minha demonstração aqui, que com apenas portas NAND ou portas NOR, eu consigo fazer qualquer porta, já está se concretizando. Eu já sei fazer um inversor. Tá? Então, daqui para frente, se eu precisar de um inversor, eu conecto as duas entradas no NAND e eu tenho um inversor. Bom, se eu já tenho um inversor, a próxima porta que eu quero fazer é uma porta AND. Né? Por quê? Eu tenho NAND. Então, lembra que eu tenho uma propriedade que diz assim, né? Ó, x invertido, invertido de novo, é igual a x. Né? Então, ó, a mesma coisa. Se eu pegar... Opa, deixa eu apagar isso daqui. Se eu pegar a expressão e, né? Então, fazer x e y invertido. Esse é o NAND. Se eu inverter de novo o NAND, é meio que como se essas duas inversões se anulassem, né? Então, isso daqui é equivalente ao quê? A x e y. Opa, eu já sei fazer um inversor. Então, para eu fazer um AND, ficou muito mais fácil. Né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o x e o y, entradas de uma porta NAND, bonitinho. Está aqui o NAND. E agora, o que eu faço? Eu coloco o inversor. Como que é o inversor? Bom, o inversor é da maneira que a gente fez ali. Então, isso daqui, o que eu estou fazendo? Estou fazendo um x e y. Então, eu acabei de fazer uma porta E. Tá? Bom, então, deixa eu limpar isso daqui, avançar um pouquinho. Tá? Então, a gente fez a porta NOT, a gente fez a porta AND. Né?
E olha que interessante, eu já deixei aqui anotado o teorema de De Morgan, né? E tem esse teorema aqui que ele é muito interessante, tá? Porque, basicamente, o que ele está me dizendo? Ele está me dizendo o seguinte, que se as minhas entradas do meu NAND, né? Ó, e tem uma inversora, então é um NAND. Se as entradas forem invertidas, o x e o y forem invertidos antes de entrar no NAND, o resultado disso é um OR, bem bonito. Ou seja, eu consigo fazer o A, né? Eu mudei ali a representação. Então, eu consigo fazer um A entrando numa porta NAND. Um A entrando numa porta NAND é o quê? É um A invertido. Então, tá aqui, A invertido. Eu consigo fazer o B entrando numa porta NAND. O resultado disso? Bom, o resultado vocês já sabem, é um B invertido. Agora, se eu pegar esses dois camaradas e entrar ele numa porta NAND, o que eu vou ter? Bom, tá aqui, o Ed De Morgan nos diz, né? Basicamente, o que eu tenho, então, é A invertido e B invertido, os dois invertidos. E isso daqui é igual a A ou B. Então, nota, eu peguei a porta NAND, e com a porta NAND apenas, a gente conseguiu fazer todas as demais portas básicas, né? Eu consegui, então, fazer a NOT, a AND e a OR. Tá? Então, uma tarefa para vocês fazerem, né, em casa, seria isso, mostrar que também a porta NOR é universal, tá? Então, mostrar que nós podemos construir qualquer circuito digital usando apenas a porta NOR, ou seja, nós já saímos da afirmação que com a porta NOT, AND e OR, eu consigo fazer qualquer outra porta. Então, eu preciso pegar a NOR e fazer um inversor com ela, fazer um AND com ela, fazer um OR com ela. Se eu fizer essas três, bom, eu acabei de demonstrar isso. Tá? Então, fica como tarefa para todo mundo tentar fazer. Joia? Importante. Bom, vamos avançando então um pouquinho e vamos ver alguns exemplos de circuitos, tá? Com portas lógicas, circuitos combinacionais. Então, primeiro exemplo é, vamos elaborar um circuito com as portas NOT, AND e OR, onde a saída vai ser a XOR B. Né? E aqui tem um truque interessante, que é o seguinte, nós podemos fazer, para organizar, nós começamos com A, nós podemos ter A invertido, vou denotar o A invertido com essa exclamação, tá bom? Igual a linguagem C. E eu posso colocar B e B invertido. Tá? Qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, eu tenho aqui a porta A. Então, eu vou puxar um fio a partir da entrada A e um fio a partir da entrada B. E aqui, eu vou puxar um outro fio. Ah, mas de onde está vindo esse fio? De lugar nenhum por enquanto. Tá? Então, basicamente, eu vou colocar um inversor aqui, ó. E agora eu tenho um A invertido. Então, toda vez que eu quiser usar o A invertido ou B invertido, eu vou puxar desse fio aqui. Isso vai simplificar bastante os meus desenhos, tá? Os meus circuitos. Então, eu crio o A invertido, o B invertido. E depois eu só vou puxando os fios que eu preciso. Tá? Então, novamente, eu venho aqui. Primeiro, eu preciso do A invertido. Maravilha. Coloco ele aqui. Eu preciso do B. Então, eu só tenho que acertar de puxar na linha certa, né? Faço o E. Eu tenho depois o A e o B invertido. Maravilha.
faço outro E. O resultado disso daqui tem que entrar numa porta OU. Então, na porta OU, eu tenho a XOR. Opa. Eu tenho, então, A XOR B. Joia? Bom, então, esse daqui é o primeiro truque, né? A gente fazer as linhas a partir de A e B, e aí a gente vai puxando os ramais, tá? Tá. Nota que nos circuitos aqui, a gente não representa onde está entrando o sinal de VDD, o sinal de ground, né? Mas, de verdade, esses camaradas aqui, eles teriam um VDD entrando neles, cada porta dessa. E teria o ground também. O VDD e o ground. O VDD e o ground. A inversora também. Tá? Então, essas portas a gente não representa, porque a gente sabe que todas elas precisam entrar o VDD, que seria a tensão, né? o sinal lógico 1, e o 0. Né? E, basicamente, essa porta internamente, ela vai pegar o VDD quando for necessário e o ground quando for necessário, para fazer a operação que tem que ser feita. Tá? Por enquanto, a gente não está interessado, assim, no que está acontecendo fisicamente, como é implementada uma porta lógica. Tá? Então, no próximo curso de sistemas digitais, né, aí sim a gente vai tá interessado em ver o atraso, ver algumas questões físicas, tá? Como que é feito uma porta lógica com transistores, tá? Mas aqui, primeiro, é só para a gente saber, olha, lá no circuito que eu compro na padaria tem o fio de VDD e o de ground, né? Ou seja, o positivo e negativo. E aqui nós não temos isso, né? Mas, sim, a gente ignora a presença, mas tem que existir, tá bom? Então, avançando. O segundo exemplo é esse daqui. Dado o circuito abaixo, encontre uma expressão lógica para a saída E, né? Em função de A, B, C e D. Então, isso daqui é super útil, né? Porque muitas vezes eu vou ver um circuito desse e eu quero saber o que esse circuito faz. Tá? Então, uma forma de analisar um circuito desse é, nós começamos aqui das pontas, das entradas, A, B, C e D, tá? E nós vamos escrevendo o que está acontecendo. Então, por exemplo, aqui está acontecendo um A XOR, estou mal aqui para desenhar esse XOR, B XOR C. Tá? Talvez eu vou apagar e vou começar a fazer com texto. Vamos ver se melhora um pouquinho. Então, ficaria A XOR, tá? B XOR C. É isso daqui que está acontecendo nesse fio aqui. Tá? Nesse outro fio, o que está acontecendo? Bom, eu estou fazendo um OR invertido. Então, é um OR de quê? De B e C. Isso daqui está invertido. Joia? O que nós temos aqui nessa porta? Bom, essa porta é uma porta NAND, né? Um AND invertido. Então, vamos lá. Eu sei que está invertida a saída, mas é um AND, né? E é um AND de quem? É um AND do A invertido e B e C e D invertido. Então, tudo isso, depois de fazer esse AND, é invertido, né? O que nós temos aqui nessa porta? Bom, essa porta aqui, ela basicamente é a união desses dois sinais. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos A XOR B XOR C. Né?
E aí eu estou fazendo uma operação E com o quê? Bom, com a operação que está vindo no outro fio, que é o B mais C. Tá? Bem, e agora chega o momento que eu tenho que unir o que está acontecendo aqui. Então, o que está acontecendo aqui? Bom, eu vou escrever aqui em cima. Então, o E, ele é igual ao quê? Ele é igual a... Eu vou pegar ali o início. Então, A XOR... Opa, A XOR B XOR C E. E o quê? E o resto da expressão. Então, inversão de B mais C. Tudo isso daqui, vou colocar um parênteses, está sendo feito um OR, que é esse operador aqui, o OR, né? Com qual? Bom, vou colocar aqui entre parênteses com a inversão de A invertido, E, B, I, C e D invertido. Então, basicamente, essa daqui é a expressão. Então, nota, esse segundo exemplo, que era demandado, que eu soubesse qual que é a saída. E a saída, como que eu fui fazendo? Eu fui simplificando as entradas. Tá? Poderia simplificar ainda mais, poderia ter colocado aqui, isso daqui é o A invertido, isso daqui é o D invertido. Né? Tudo bem. E aí, então aqui, ó, A invertido, D invertido. Joia? Então, lembra, sempre partindo das entradas, em caminho para a saída. E aí eu consigo chegar na expressão final. Joia? Então, vou limpar isso aqui e vamos avançando. Tá aqui, né? Agora com as denotações corretas, né? Ou mais agradável, tá? Joia. Então, o terceiro exemplo, bom, o terceiro exemplo tá aqui, desculpa. Novamente, encontrar uma expressão lógica para cada uma das saídas. Então, primeiro, eu tenho que identificar quais são entradas, quais são saídas. Então, se a entrada dessa porta está aqui ligado a e B, então A e B são entradas, e o que estiver saindo aqui, tiver aqui é uma saída. Então, E é uma saída. O C ele está entrando em portas lógicas, então ele não é uma saída, ele é uma entrada. E o D, novamente, está saindo de uma porta lógica, então ele é uma saída. Tá? Então, novamente, a gente pode pegar aqui, primeiro, o D, ele é igual ao quê? Ele é igual a um XOR, né? Então, um XOR de quem? De A, XOR B, XOR C. Então, essa é a saída D. Tá? A saída E, bom, a saída E, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ver, olha, aqui é A e B. Aqui, o que eu estou ligando? É um OR, então eu estou em A ou B. Tá aqui, ó. Esse é A e esse é B. E aí, o que eu estou fazendo? Uma operação E com o C está entrando aqui agora. Então, fica A mais B, E, C. Então, essa operação E aqui, ela vai ser igual ao quê? A e B, ou A e B, A ou B e C. Então, essa daqui é a saída E. Joia? Então, novamente, fui caminhando da entrada para a saída. Não importa como está desenhado. Eu só tenho que começar a achar onde que estão as entradas das portas e quem está vindo para as entradas e quem está indo para a saída. Tá? Então, as respostas estão aqui. Tá? Então, A e B está aqui. Ou A ou B e C. Joia? Então, tenha em mente isso, que a gente vai caminhando da entrada até a saída. Escrevendo em cada saída de porta lógica qual que é a expressão equivalente. No final, a gente vai ter a expressão toda. Então, avançando aqui,
nós temos, então, mais um exercício. E esse exercício eu vou deixar um exercício proposto para vocês fazerem, tá? Então, a ideia dele é elaborar um circuito com portas lógicas not, and e or, tá? Vocês só vão usar essas três, cuja a saída vai corresponder a essa tabela verdade aqui. Então, lembre, essa tabela verdade aqui ela é grande demais para eu colocar no slide, então ela está quebrada em duas, tá? Então, o que eu primeiro tenho que fazer? Bom, primeiro eu vou obter a expressão dessa tabela verdade, né? Então, eu posso usar min termos ou max termos. Depois, eu vou simplificar essa expressão lógica com o que a gente já aprendeu, tá? Depois que eu simplifiquei a expressão, bem, aí eu pego e começo a utilizar as portas lógicas, not, and e or. Tá joia? Então, era isso que eu tinha, pessoal. Obrigado